Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de um minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Al Brooks. Primeira hora em gráfico de um minuto porque é o suficiente para fazer nossos trades sem precisar ficar muito tempo exposto ao mercado. Estamos com um grupinho no Telegram ali, tá na descrição a ideia dele. Caso queira, é só clicar ali e entrar, beleza? Sem mais delongas, a primeira hora tá a partir do traço cinza. Vamos lá então. Hoje o mercado abriu com um impulso, né, para cima. Um impulso meio torto, né? Não é aqueles que a gente gosta de ver. Porém, olha o detalhe que ele teve, tá? Tem um detalhe importante, tá? 5 barras, né? Portanto, a barra do gráfico de 5 minutos, né? Abriu próximo da mínima e fechou na máxima, tá? Então isso é um ótimo indicativo. Ótimo indicativo. Outra coisa, ela subiu nos 2 primeiros minutos, fez uma pausa no minuto do meio e nos 2 últimos subiu de novo, tá? Então, visto isso, que dá, não precisa olhar para o gráfico de 5 minutos, né? Tá aqui na tua frente. Isso tira um pouco da dúvida sobre o impulso em si, tá? Que se eu for pegar aqui no gráfico de um minuto olhando puramente para ele, teve uma pausa aqui, aí teve uma barra interna, ficou bonita a barra interna, né? Abriu na mínima e fechou na máxima praticamente, mas não deixa de ser uma barra interna. E a última fechou bem, né? Rompeu bem, fechou na máxima, uma sombra embaixo, perfeito, tá? Tudo isso era um impulso só. Quando fica muito na dúvida, será que foi ir até aqui o impulso e essa aqui seria de pausa? Cara, teve um corpo de alta, né? Teve uma continuidade. E muita sobreposição entre elas, tá? Quando o impulso é meio torto, assim, é legal notar a questão do gráfico, do tempo gráfico maior, tá? Porque pode ser importante, como foi nesse caso, beleza? Aqui sim, tivemos uma barra de pausa, né? Uma barra, um doji com corpo de baixa. E, claro que se continuasse subindo sem trabalhar abaixo de barras, dava para continuar considerando o impulso, tá? Porém, aqui ele trabalhou, né? Ele fez uma L1 aqui, então terminou a puxada, né? Terminou a puxada, contagem de barras básico, né? Bem técnico. Então, ficamos daí com o impulso, projeção, beleza? Deixar marcada a projeção. Primeira vez veio abaixo de barra, já fez uma barra externa, né? Que foi a nossa H1, ficou uma barra de entrada bem bonita. A ordem limite aqui na L1 ficava muito bem posicionado, mas de qualquer forma foi essa ordem limite estava bem difícil, né? Porque foi logo abaixo do doji, né? Eu não costumo fazer esse tipo de entrada, tá? Assim, logo abaixo do doji. Eu gosto de deixar a ordem limite quando é para entrar na mínima da última barra do impulso. Assim, abaixo do doji, assim, eu acho meio confuso. Então é melhor operar ou H1 ou H2 se ele não vai vir mais para baixo, tá? Beleza. Depois da H1, que foi uma barra bem forte, né? Uma barra externa bem forte, veio essa barra forte baixa, tá? Nesse momento poderíamos ligar um alerta, tá? É válido ligar o alerta. Opa, e aí? Né? Será que vai reverter? Será que é um falso rompimento esse impulso, né? Que pode ser. A gente vê bastante acontecer. Daí, se ele falha, a gente até projeta para baixo, né? Como ou vira uma lateralidade ou dá um movimento no sentido contrário, né? Ou vai para cima. Essa é boa. De qualquer forma, continuamos lendo o gráfico. Por fim, essa barra, ela não reverteu nada. Ela sequer reverteu a barra de entrada de H1, tá? Se o preço viesse trabalhar aqui abaixo da barra de entrada de H1, tu começa a ligar um alerta, tá? Ver como é que vai agir, se vai entrar novas compras e tal.
Não foi o caso. Essa barra aqui acabou não revertendo nada, ela sequer rompeu uma linha de tendência, tá? O Doji na sequência rompeu essa microlinha de tendência, né? Mas essa aqui não fez nada, né? Então segue a premissa está intacta ainda da compra, tá? Ah, provavelmente o mercado achou esta barra climática, né, e quis corrigir ela. Simplesmente foi isso. Foi isso que aconteceu. E deu a H2, né? Foi um doji, uma barra de sinal, um doji para dentro de um impulso forte, tá ótimo. Não precisa ter barra boa, não precisa ter uma barra de sinal boa dentro de uma configuração sempre posicionado. Às vezes é melhor que não tenha, porque quando é muito óbvio o mercado vai corrigir na sequência. Então não foi óbvio dessa barra de sinal, teve uma barra de entrada muito bonita, tá? Muito bonita essa barra de entrada. E o mercado seguiu, né? Seguiu embora. Foi tranquilinho até a projeção, tá? Costumo falar para deixar uns 200 pontinhos abaixo aqui, tá? Não precisa pegar todo o movimento, às vezes ele não bate, né? Ele não bate, nós já consideramos cumprido o movimento, então eu sempre gosto de deixar alguma coisinha, embora essa barra veio bem forte. Então, deu as duas puxadas, o mínimo que a gente espera após o impulso, né? Duas puxadas. Dá para considerar que foram climáticas? Dá para considerar, tá? Considerando como puxada, eu posso considerar isso aqui, tá? Isso aqui, deixa eu até ver se não foi a perna 1 igual a perna 2. Que assim foi mais ou menos, tá? Mas enfim, a questão é que o mercado fez uma movimentação que não climática, tá? Climática por quê? Porque ela está insustentável, né? Ele não vai continuar subindo dessa forma, né? Muito improvável. Então, da forma que ele subiu essas duas vezes, ele não vai, é muito improvável que continue. Então, se ele subiu de uma forma que é insustentável, isso é um clímax, né? Um clímax. Então, a gente espera no mínimo uma correção mais complexa de duas pernas e tal. Beleza, mercado. Nós tínhamos aqui nossa linha de tendência que dava um canalzinho perfeito aqui, né? Tá? E o mercado deu uma barra de sinal de H1 aqui que muito provavelmente vai falhar, né? Então aqui dá até para tu entrar com ordem limite na falha dela, se quiser, tá? Esse tipo de entrada não é, eu não costumo fazer, mas eu já tenho um olho para ela, então quem sabe futuramente não passamos a fazer ela também, né? Porque dá uma relação muito boa. Claro que tu não espera que vai fazer um movimento forte para baixo como fez, né? Uma correçãozinha aqui para continuar comprando. Não foi o que aconteceu, né? A barra de entrada da H1 foi uma barra externa de baixo, então a H1 já falhou de cara, tá? De cara. Então isso é bom para ficar ligado se acontece uma H2, que não aconteceu aqui, né? Para tu também poder entrar nela, tá? Daí falhou duas vezes, seria uma segunda entrada na venda, né? Tem mais probabilidade ainda. O que eu vejo acontecer bastante aqui nessa nossa primeira hora em gráfico de 1 minuto esse setup acontece bastante, tá? Ele é até bem interessante de ficar de olho para operar. Após, principalmente depois de dois clímax seguidos, após o mercado alcançar uma região de movimento projetado, ele faz um rompimento e correção para uma operação na ponta contrária, não necessariamente dá uma reversão, mas dá uma operação suficientemente com uma relação boa, pelo menos de 1,5 assim, tá, para tu pegar o teu lucro na contra-tendência, tá? Não é necessário ficar catando coisa contra as tendências, sempre mais arriscado, por isso eu acho que tem que buscar mais de um X, porque envolve um risco maior, então tem que
tem que buscar mais de um X, porque se tu tem por exemplo, 40% de assertividade no tal setup, tu tem que buscar, tu buscando 2x, tu tá lucrativo tranquilamente, tá? Ele deu esse setup, rompimento aqui, tá? Eu gosto de marcar assim as imagens de backtest que eu tenho. Sim, ó. Rompimento, correção, beleza? Rompimento, correção feito. Ó, a entrada com ordem stop, né? Com o loss acima da barra de rompimento, da barra de correção, ou da correção, né? Nesse caso foi uma barra de rompimento e outra de correção. Primeira vez que nós vimos 3 barras seguidas de baixa. Tá, o mercado não conseguindo, ó, fazendo sombra superior e fechando quase na sua mínima, não conseguindo trabalhar acima de barras, tá? A última vez tinha sido a falha da H1, que falhou miseravelmente, né? Então, acredito que dava, sim, para operar algo aqui, até com uma coisa que o Brooks fala é para, às vezes, um alvo contra movimentos, assim, contra tendência, quando tu não tem muita noção de um alvo para buscar, é buscar o último sinal de venda que foi acionado, tá? Nesse caso, né, como nós estávamos numa alta, o último sinal de venda que foi acionado, que é onde os vendedores que foram escalando a entrada, eles vão sair com a sua primeira entrada no empate e ter lucro das outras, tá? Basicamente a lógica é essa. O sinal, o primeiro sinal de compra foi aqui, né? Que foi acionado, né? Trabalhou abaixo. Então, seria aqui. Olha como realmente tivemos, né? Realização. Tá? Realmente entraram compras aqui. Claramente, né? Por causa dessa sombra. Então aqui foi o primeiro sinal de compra. Então era um alvo bem razoável. Aqui assim. Tu ficava com uma relação 1.300, 2.200, ficava um pouquinho menos de 2x, 2x dava aqui assim, tá? Então já valia a pena, já valia a pena. Beleza? Pois então, essa barra teve uma característica de clímax, de impulso, de rompimento, tudo mais que uma barra de tendência envolve, né? Uma pausa bem clara, porém não teve trabalho acima. Olha, ele alcançou um movimento projetado desta única barra, tá? Mas enfim, aqui eu não estava considerando tanto. Eu queria ver movimentação de preços, onde que o preço ia realmente pausar, principalmente depois dessa barra, né? Onde que o preço ia parar. Aqui eu já pensei que ele poderia parar por aqui, né? Porque era bem na região do swing, bem nessa região do swing anterior, então podia fazer a bandeira de baixa em forma de bandeira de alta em forma de impulso, tá? Só que em forma de fundo duplo também. Ficaria bem interessante para compra, era um gap da média também, tá? Mas mesmo assim, depois desse movimento é melhor aguardar, mesmo tu tendo essa visão assim da compra, mesmo tu estando correto ali, não foi o que aconteceu, né, de cara, mas mesmo tu estando correto, o melhor é aguardar romper, corrigir, fazer um fundinho mais alto novamente, né, voltar a fazer, a mostrar elementos de tendência de alta, tá? Enfim, não foi o que aconteceu, né? O mercado deu mais uma barra de impulso aqui, que se tornou mais um vácuo, tá? O que fazer nesse momento aqui? Olha só. Tivemos dois dojis, tá? Aí aqui uma barra externa de alta, uma bonita barra externa de alta, porém não teve continuidade. E um sinal de venda, tá? Sinal de venda. No momento desse sinal de venda, tá? Esquece o resto direito. Olha, no momento nós tínhamos isso aqui, ó. Essas barras estão com muita sobreposição, depois de um movimento forte de baixa. A gente quer ver uma continuidade mais fluida, tá? Mais fluida.
Então, outro elemento importante aqui é que, depois montou um pequeno arame farpado aqui, nós tínhamos notícia em dali 4 barras, tá? 3 depois dessa, né? Não, 4. Isso então era uma notícia importante, né? Foi nesta barra, depois ela causou um efeito nessa. Então, estava meio duvidoso aqui, né, sobre o que fazer. O preço parou bem aqui na zona de rompimento da primeira barra, tá? E ficou indeciso, então teve uma reversão abrupta. Ele estava com característica de ser uma lateralidade, com o fundo dela por aqui. Tá, tava mais um viés comprador, porém o impulso de baixo tinha sido forte, a correção não tinha sido significante do impulso de baixa, então estava meio confuso. Logo ia entrar a notícia, aguarda essa notícia sair, aguarda umas barras depois da notícia, pelo menos quando não tem uma coisa bem clara e bonita, assim, não entra perto da notícia, só está bem claro, assim, bem confortável. Que quando tá bem confortável assim, muitas vezes tu tem um espaço para jogar no empate, pelo menos, né? Quando a notícia sai, porque o preço já andou um pouco a teu favor. E muitas vezes a notícia leva até algum alvo ali, tá? Quando tá bem bonito o price action. Aqui não tava, tá? Nós tínhamos uma estrutura de lateralidade até. Ele foi para cima, né? Se tu fizesse uma compra, tu ia se dar bem. Porém, não estava legal. Era melhor. Eu preferia aguardar nesse momento, tá? Não achei que estava uma estrutura legal. Beleza? Principalmente porque ele parou aqui. Então, no meio do caminho, assim, né? Ainda fazendo uma linha, ainda num movimento de alta, né? Bem menos inclinado. Então, é uma lateralidade. Tu consegue operar para ambos os lados. Uma lateralidade grande dessas. Então tu pode esperar setup para onde for, tá? Pois bem, a notícia veio, fez essa barra mais importante que ela fez, no fim das contas, né? Ela iniciou aqui, depois fez essa barra. Fechou aqui dos 5 minutos, tá? Pois bem, fez uma barra grande, que teve uma sombra superior grande, então não disse nada, essas barras aqui, ó, daí uma barra interna, aqui um monte de barra bem confusa, tudo sobreposta. Só que o que ele montou aqui, tá? Ele estava montando uma estrutura de bandeira, tá? De bandeira de baixa. Não renovou o topo, tá? Parou. Então tinha um topo mais baixo. Tem bastante coisa importante hoje numa questão macro, tá? Esse canal de alta aqui, portanto, bandeira de baixa, ele foi num movimento bem, com muita sobreposição, bastante dificuldade, tá, de levar o preço para cima. Então não estava demonstrando força, nenhuma urgência, tá, por parte dos compradores operar. E portanto, tu consegue ficar de olho, tendo isso em vista, que os compradores não estão conseguindo acelerar o preço, então tem debilidade, tá? A estrutura é uma bandeira de baixa. Tu pode esperar por uma venda, sim, se acontecer o tão importante rompimento e correção, né? Que a gente vê muito acontecer. Olha como ele aconteceu, né? Eu não preciso nem indicar, mas eu vou, né? Ó, botar as setas aqui, ó, rompimento, correção, topo mais alto, beleza, topo mais alto, isso aí faz parte da estrutura, não importa. A rejeição foi bem forte, né? Fechou essa barra de alta aqui, fechou abaixo do seu ponto médio, então portanto é um requisito mínimo para tu considerar uma barra de reversão de baixa. E aqui ficou interessante, ó, essa estrutura ficou interessante, fez uma barra externa que acionou as compras, não chegou a virar uma barra interna, né? Não sei se eu falei certo, uma barra interna, acionou as compras, não chegou a virar uma barra externa, porém tu podia pegar a falha das compras dessa barra interna, que uma boa probabilidade de ter stops por aqui. Tu deixa a ordem stop nele, ó, 1.500 pontos, ele chegou a cair uns 2.700, tá?
Um alvo viável que eu achava aqui, tendo em vista a visão macro, era próximo da linha de tendência. Não, eu gosto de puxar sempre a partir da abertura. Eu muitas vezes ignoro barras anteriores, tá? Que às vezes pode ficar até mais bonito, mas eu gosto de operar assim e é assim que vem dando certo, então não importa a lógica que é usada desde que ela dê certo. Um alvo bom próximo da linha, né? Sempre deixando uma margem, né? Sempre deixando uma margem, principalmente porque o mercado ainda tá, por mais que ele esteja numa lateralidade grande, o viés ainda é de alta, tá? Porque ele vem fazendo desde a abertura, ele não voltou a negociar no preço de abertura, né? Olha, se tu for ver, se tu bota aquela régua lá que eu já falei outra vez, tá? Olha ali, ó. Preço bateu exatamente na régua, tá? Então a régua, o Brooks fala sobre isso, né? Uma questão matemática. O preço chegou tantos pontos perto da nossa mínima ali, então ele tem chance de chegar de novo e tal, e foi o que ele fez, tá? Então essas réguas às vezes é mais fácil até pra tu achar região, né? Não precisa fazer que nem eu fiz, eu botei só um comparativo aqui, ó. Tu bota a régua aqui, já joga aqui, opa, deixa tua realização por aqui. Beleza. O mercado veio e voltou novamente. Tá? Respeitou a nossa linha de tendência. Ele respeitou ao ponto de não tocar ela, então os compradores estão fortes, estão protegendo os fundos, né? Estão protegendo os fundos mais altos. A visão macro, né? Tá puxando desde o início aqui, 47 barras já, tô puxando desde a primeira barra. Visão macro, se tu tá operando uma visão macro, bota a visão macro. Olha o que nós temos aqui, um triângulo, tá? Um triângulo. Preço fez uma lateralidade estreita aqui. Não foi para lugar nenhum, tá? Bem no meio do caminho, tá? Bem em cima da média, uma média que já estava ficando plana, tá? Então aqui não faz operação, o mercado está sem tendência. Nesse momento as melhores operações são nos extremos que tu enxerga, se rolar, né, a operação, se rolar a oportunidade. Aqui nessa estrutura não tem o que fazer, aguarda de novo aquele setup. Aqui até já passou da hora, tá? Mas como nós estamos às vezes vale a pena ficar olhando mais quando tu tá num modo rompimento como esse, né? Como essa lateralidade estreita aqui, tinha 2.400 pontos, então é uma amplitude bem pequena. Olha, e aconteceu, tá? A questão também importante que nós tínhamos mais, ó, ele estava renovando os fundos mais altos, tá? Olha aqui, sempre renovando fundos mais altos. Isso é importante. O topo ali, ele renovou um mais alto também aqui, que foi o nosso setup de rompimento e correção, tá? Perfeito esse aqui. Perfeito, meio duvidoso por causa dessa barra, né? Essa barra ligou um alerta, porém fez um fundo mais alto aqui. Fez novamente um fundo mais alto, rompeu lá o nosso triângulo, rompeu a lateralidade estreita, fazendo um fundo mais alto, né? Voltou, o preço puxou, né, para um magneto da lateralidade estreita e foi embora, né? Foi embora. A entrada original seria aqui, seria nesta barra aqui, né? Mas eu achei muito mais seguro aguardar esta barra, tá? Bem mais bonita para tu entrar.
do que entrar acima de um dojizinho aqui. Essa barra ficou bem bonita para entrar, sendo que nós já tínhamos um rompimento e já tinha ficado claro aqui o fundo mais alto, né? E foi uma ótima barra de tendência, então fica mais seguro, acredito, tá? Claro que nem sempre vai dar certo, aquela coisa, né? Não, mas são trades que vale a pena fazer, porque na maioria das vezes dão certo, tá? Aquele acabou montando um impulso, tá? Montou um impulso. Montou um impulso que pegou lá, tá? Pegou lá. Até para puxar nesse, mas essa barra aqui não ficou legal, né? Mas buscou, de qualquer forma, buscou lá. Tá, acho que hoje era isso. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal que estamos postando quase todo dia, tá? Bons estudos a todos aí, valeu!